Olá, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu me chamo Caroline Costa e aqui nós falamos sobre autoconhecimento de uma forma geral, trazendo ideias que despertem uma forma mais eficaz de se relacionar melhor consigo mesmo e, como consequência, com cada pessoa que vamos nos relacionar na vida. Hoje nós vamos falar sobre missão pessoal. E o que seria missão pessoal? Bem, de forma simples, missão pessoal é algo que nós decidimos que é o nosso grande objetivo de vida. E todos nós temos a nossa própria missão pessoal. É ela que vai nos moldando ao longo do caminho de amadurecimento. Um dos pilares fundamentais para compreender melhor qual é a sua missão pessoal, a sua missão de vida, é o autoconhecimento. Pois é preciso olhar para dentro, conhecer a si mesmo, para você compreender melhor as suas motivações, seus anseios, seus medos, as suas crenças e entender aquilo que faz sentido para que você siga uma linha em direção a esse seu objetivo. E para que você consiga compreender os seus valores, seus anseios, suas crenças, é preciso reconhecer que você tem um roteiro interno. E esse roteiro vai servindo como uma bússola, te indicando o caminho que deve ser seguido. Para que você compreenda esse roteiro, é preciso estar atento a si mesmo. Porém, o que talvez pode acontecer ao longo do caminho são as distrações. Muitas vezes a gente se pega em comparação com alguém próximo a nós que conseguiu um sucesso pessoal, profissional, de forma mais rápida, e aí a gente acaba se comparando, nos diminuindo frente à história do outro. Porém, a gente precisa compreender que a nossa história ela é singular, ela é única. Às vezes, a gente ainda não alcançou aquele sucesso almejado porque estivemos um tempo ali desconectado, distraído, também muito vibrando no julgamento. Comece a perceber, será que você sempre esteve realmente conectado com todos os seus atributos, com todas as suas maneiras e possibilidades de servir ao meio onde você está inserido? Ou você talvez acabou se distraindo algumas vezes, julgando a si mesmo, desistindo de um caminho que te fazia até sentir muito prazer, satisfação em estar exercendo aquela atividade, mas pela opinião de outras pessoas, você se deixou ser influenciado por dizerem que o seu caminho, o caminho que você tinha escolhido, não iria te trazer, por exemplo, um retorno financeiro bom. Comece a fazer essas perguntas a si mesmo. Você consegue compreender, ter uma dimensão da sua capacidade de contribuição no mundo? O quanto você pode impactar positivamente a vida das pessoas com o seu modo de servir? Quando a gente não reconhece isso, é porque talvez o nosso alto valor está baixo, a nossa estima está baixa, e aí a gente deixa se influenciar pelas vozes externas que nos indicam caminho que talvez não seria o nosso sonho, que nós não iríamos nos realizar executando essa atividade ou servindo dessa forma. E veja que contraditório. Muitas vezes, quando a gente segue um caminho que não nos traz tanta satisfação pessoal, ele pode até nos trazer um retorno financeiro bom, um retorno financeiro satisfatório, mas a satisfação de agir fazendo aquela atividade não nos causa aquela sensação de ai, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu me sinto útil fazendo isso. Porque, na realidade, o que o ser humano está buscando é se expressar no mundo. E a melhor forma que a gente tem de se expressar no mundo é fazendo aquilo que o nosso coração dá o comando. É seguir a voz do nosso coração. Por mais que no início a mudança ou o primeiro passo
seja difícil, nós temos a capacidade, quando continuamos, de encontrar uma base mais firme, uma base que nos deixe mais seguros ao longo da nossa jornada, que é única. E de onde nasce esse impulso de seguir apenas as vozes que nos direcionam e excluir a voz do nosso coração? Aquela que diz: segue o caminho que vai te satisfazer a nível pessoal. Porque depois que você se satisfaz a nível pessoal, pode ter certeza, você vai alcançar sucesso financeiro, sucesso na sua vida familiar, na sua vida pessoal, porque é o que o seu coração vibra. Não tem erro quando você segue aquilo que te satisfaz a nível pessoal, que você se sente feliz fazendo. O sucesso, ele vai chegar até você, porque ele vai acontecer de uma forma espontânea e natural. E aí, o que é que nos faz seguir o caminho das vozes alheias? A voz que diz assim: não, não vai por esse caminho não, vai por aquele que vai te dar mais sucesso financeiro, vai te trazer um retorno financeiro melhor, mais positivo. E por mais que aquela pessoa ela esteja te orientando nesse sentido de forma que amorosa, né, que queira o teu melhor, às vezes acaba que atrapalha você escutar a sua voz interna, você ouvir a sua intuição. O que é que nos faz seguir as vozes alheias? Com certeza é a nossa insegurança. É aquele medo que a gente tem de seguir o que o nosso coração está mandando. Porque se der errado, o que é que eu vou fazer? Se der errado, qual vai ser a minha responsabilidade nisso? Nós ficamos inseguros de não conseguir realizar aquilo que almejamos. E todos nós sentimos isso. Esse é um sentimento comum em todos os seres humanos. Sentir insegurança, medo, até um certo bloqueio em algumas situações da vida, onde a gente precisa fazer uma escolha, onde a gente precisa seguir um caminho, vou por esse caminho ou vou por aquele, é natural. E existem aqui 3 formas de sair desse bloqueio emocional. De primeiro, não querer se reconhecer como capaz de seguir caminhos que você mesmo escolheu e de exercer atividades no meio social que você pode sim ter um retorno financeiro muito bom, se sentindo satisfeito com aquilo que você faz. O primeiro ponto é você reconhecer que o medo sempre vai te acompanhar quando você mudar a rota, quando você estiver de frente para uma escolha. O medo, ele sempre vai se fazer presente. E é através do medo que você vai desenvolver a sua coragem, a sua autoconfiança de dizer: eu quero seguir esse caminho e eu vou por mim. O medo pode servir nesse momento como um grande incentivador. Basta você ter uma outra perspectiva dele, olhar para o medo sobre uma nova ótica, um novo ângulo. E aí você reinterpreta esse sentimento. Esse medo está surgindo porque aqui eu vou dar um passo para a minha evolução. É aqui que eu vou começar toda a trajetória de mudança, de transformação, onde eu vou galgar novos caminhos, novas conquistas. Lembre-se que o desconhecido assusta, porque é como se a gente não tivesse pisando numa base firme, sólida. A gente treme todo por dentro antes de dar o primeiro passo. Mas aí quando a gente dá o primeiro passo, vai ficando mais fácil de dar o segundo passo e o terceiro, e daqui a pouco a gente está dando vários passos. Imagina que você está aprendendo a caminhar. Então, você está no corpo de uma criança que está crescendo, se desenvolvendo e está aprendendo a caminhar. No primeiro passo, você pode cair. E tudo bem cair. No segundo passo, você já vai com mais segurança. E assim, sucessivamente. Cada passo que você dá na sua jornada, na sua nova escolha de vida, na sua rota, da sua missão pessoal, você vai galgando, você vai conquistando mais segurança interna para continuar. O segundo ponto é reconhecer que somente você viverá a sua vida. Os outros, eles podem até te indicar direções, eles podem te dar opiniões, mas se sua intuição estiver gritando para que você
Não vá pela opinião dos outros. Escute a sua intuição. Siga o seu coração. Siga aquilo que te entusiasma, que te causa brilho nos olhos, que te faz ter gosto de agir. Você vai viver isso. Você vai dar esses passos. Você vai passar por todas as experiências. Os outros, eles podem falar o que eles quiserem, mas você precisa ouvir e confiar na sua voz interna. Quando você não escuta a sua intuição, você não vai sentir a paz necessária para estar bem consigo mesmo. O que eu percebo é que esse é um processo contínuo para que a gente vá criando coragem de dizer não, de dizer, ok, eu respeito a sua opinião, mas nesse momento eu preciso seguir aquilo que a minha intuição está mandando. E aí você vai aprendendo a confiar mais em si mesmo. Isso está muito atrelado ao terceiro ponto, que é assumir a responsabilidade por todas as suas escolhas. Talvez esse seja o ponto mais desafiador, porque quando você faz as suas escolhas, você precisa ser responsável por elas. Ainda que elas deem errado, ainda que você não considere que você conseguiu executá-las da forma como imaginava. Mas isso faz parte do caminho. Quando a gente falha no nosso caminho, a gente também amadurece, a gente cria outras perspectivas, a gente vai se fortalecendo internamente para aceitar também os nãos que a vida vai nos dando. Porque é nesses nãos que a gente vai criando uma base de maturidade interna, uma base de maturidade emocional, fortalecendo a nossa mente para que a gente assim possa fazer boas escolhas ao longo de toda uma jornada. E esse ponto, né, de se responsabilizar por tudo aquilo que você escolhe, também te coloca numa posição adulta de dizer para si mesmo: eu escolhi isso e eu me responsabilizo por tudo que há de vir dessa escolha. Todas as consequências é de minha autoria, é de minha responsabilidade e eu posso lidar com isso. Veja como você se coloca em um outro lugar de ser adulto, de ser maduro, de confiar em si mesmo. Você se enraiza em si mesmo. E é isso que a gente está precisando. E é nesse lugar de maior desafio que você também se liberta, porque você também assume um lugar interno de muita segurança em si mesmo. E isso é muito valioso. Você aprender a confiar em si é a chave principal de toda uma vida. A gente deveria aprender isso desde muito jovem. Infelizmente, a nossa sociedade ainda não despertou para essa questão, né? Mas eu acredito que pouco a pouco a gente está começando a perceber que autoconfiança, confiar em si mesmo, é a base principal de uma vida de muita realização, em todos os níveis. Como começar a exercitar essa autoconfiança, esse poder de escolha na nossa vida, na nossa jornada? Então, uma dica que eu dou é que a gente possa começar a fazer isso com as pequenas coisas do dia a dia, como, por exemplo, você escolher qual é o alimento que você vai nutrir o seu corpo, qual é o livro que você vai focar a sua leitura, que você vai focar os seus estudos, qual é o lugar que você prefere visitar, qual é o lugar que você prefere morar, que você prefere viver. Então, quando a gente vai fazendo essas pequenas escolhas do nosso dia a dia, a gente pouco a pouco pode ir crescendo para escolhas maiores, como uma profissão, por exemplo. Recapitulando as 3 bases, as 3 dicas onde a gente pode criar coragem para exercer a nossa missão pessoal. A primeira é reconhecer que o medo ele sempre pode estar presente em cada mudança de rota, em cada escolha que a gente vai fazer ao longo da jornada. O medo ele vai se fazer presente. A segunda é que somente você viverá a sua vida. Portanto, faça as suas escolhas pautados na sua consciência, na sua intuição. E por último, é assumir
a responsabilidade pelas suas escolhas. Quando você assume a responsabilidade pelas suas escolhas, com todas as consequências que ela traz, você se sente mais forte, mais firme e mais estável em si mesmo. Espero que você, que eu, todos nós, possamos colocar em prática essa coragem no dia a dia e assim descobrir o grande poder pessoal que temos. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!